Quando nós falamos em átomos, talvez o modelo que venha na cabeça da maioria das pessoas seja aquele modelo em que você tem o núcleo e o elétron fica orbitando em torno do núcleo, como os planetas em torno do Sol, né? Então, esse modelo planetário é o que nós verificamos, na maioria das vezes, nas mídias, né, nas representações dos átomos nas camisetas, nos logos de empresas nucleares, né, de órgãos nucleares. Contudo, ele é um modelo que não é capaz de explicar muitas das propriedades da matéria. Por que que nós precisamos de um modelo de átomo? Precisamos para explicar as propriedades da matéria, já que toda a matéria é feita de átomos, né? Para que possamos entender como que é o átomo de fato, nós temos que, em primeiro lugar, entender por que o átomo não é dessa maneira com que a maioria das pessoas pensam. E para isso, vamos, em primeiro lugar, ver uma pequena história da evolução dos modelos do átomo e depois mostrar quais são as inconsistências deste modelo planetário. A ideia original de átomo, a raiz da palavra, né, uma concepção primitiva, vem da antiguidade clássica, com Demócrito. Então, o Demócrito imaginava o seguinte: imagina que você tenha uma tora de madeira de 1 metro de comprimento e você corte esse pedaço de madeira em duas partes iguais. Bom, a partir disso você tem dois pedaços de madeira. Mas vamos imaginar que a gente corte novamente na metade, ficando com 4 pedaços, depois corte de novo com 8 pedaços, 16, 32 e assim vai. Será que sempre, não importa quantas vezes nós dividirmos a madeira, nós vamos continuar ficando com madeira? Então, essa era a pergunta original do Demócrito. A conclusão que ele chegou é que ia chegar um momento em que você não consegue cortar mais a matéria, né? Você chegaria num pedaço tão pequeno que ele seria um pedaço indivisível. Daí o nome átomo. A palavra tomo significa uma divisão, um volume, né? Por exemplo, um tomo de uma enciclopédia. E a palavra átomo significa não divisível, você não pode mais dividir. Então, a raiz seria essa, né? Que você tem uma porção de matéria que é impossível você dividi-la em pedaços menores, né? Essa concepção ela vai ser reformulada mais posteriormente, porque hoje em dia a gente sabe que a gente consegue dividir um átomo, mas a ideia primordial era essa, né? Bom, a evolução da concepção do átomo não aconteceu, não se desenvolveu durante muitos séculos, né? O próximo passo significativo que temos na história da ciência, do desenvolvimento de ideia de átomo, vai acontecer só ali, já no século XIX, com o Dalton, né? Não que outras formulações não tivessem acontecido antes disso, né? Mas vamos pegar as mais importantes. No século XIX, os cientistas já tinham capacidade técnica, tecnológica suficiente para poder pesar gases, e haviam já bombas, haviam já equipamento de, vamos dizer assim, captura de gases, né, como por exemplo balões, e os cientistas então tinham, vamos dizer assim, uma prática de pesagem desses gases, né? E misturando diferentes substâncias, os cientistas puderam criar substâncias gasosas, né? E
estudar essas substâncias gasosas separadamente e pesá-las. Então, cientistas como o Dalton, nessa época, eles começaram a perceber que somente se obtinha razões específicas do peso dos diversos gases formados, né? Então, por exemplo, quando você... dentro das tecnologias vigentes, já era possível se fazer a eletrólise da água. Quando se faz a eletrólise da água, começa a aparecer bolhas em torno dos eletrodos, do eletrodo positivo e do eletrodo negativo, né? E era possível, já foi possível separar o gás que aparecia no eletrodo positivo do eletrodo negativo. E hoje em dia a gente sabe que esses gases é o hidrogênio e o oxigênio. E o que eles verificaram, dentre eles Dalton, é que os pesos desses gases, né, também já havia equipamento para medir a pressão, então o peso desses gases por uma mesma pressão era diferente, né? Outro exemplo seria, por exemplo, quando o carbono reage com o oxigênio, claro, numa reação de combustão, por exemplo, o carvão, né, a queima do carvão, ele forma dois gases diferentes que podem ser determinados por duas proporções, razão de peso de gás com peso de carbono, vamos dizer assim, que sofreu combustão, né? Então, o Dalton, por exemplo, percebeu que essas razões seriam de 100 por 133 gramas e 100 por 266 gramas, né? E a razão entre 266 e 133 é 2. Então, ele imaginou corretamente que um átomo de carbono pode se ligar a um ou dois átomos de oxigênio. Então, formaria o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono. Então, fazendo experimentos com gases diferentes, você podendo medir a pressão desses gases e o peso desses gases, fez com que ele identificasse e nomeasse uma série de gases diferentes, né? Então, ele identificou o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, o fósforo, né? Algumas gases que ele identificou não são gases puros, não são monatômicos, como a gente sabe hoje em dia, né? Mas ele já teve, vamos dizer assim, a primitiva ideia de que os vários gases seriam feitos de elementos que não eram em grande quantidade. Então, diversos gases diferentes poderiam ser feitos dos mesmos elementos. Então, como, por exemplo, monóxido de carbono e dióxido de carbono são feitos de carbono e oxigênio. Então, embora isso não implique num modelo de átomo, mas ele já representou um grande desenvolvimento na questão de que as coisas são feitas de átomos e como que seria essa constituição da matéria. O próximo passo, dentre os mais significativos, foi dado por J.J. Thomson, isso já no século XX. O que Thomson contribuiu? Bom, nessa época já era possível você criar os raios catódicos, ou seja, se percebeu que dentro da matéria havia coisas, né, pequenas partículas que possuíam carga elétrica. Então, na verdade é muito fácil você tirar a carga elétrica da matéria, porque hoje em dia nós sabemos que os átomos na parte mais externa são constituídos por elétrons, e a energia de ligação desses elétrons nos átomos é muito pequena em relação às energias que o corpo humano movimenta. Então, você esfregar as mãos, você esbarrar num material, né, é suficiente, mais que suficiente para você arrancar elétrons, né? Então, particularmente quando você aquece um material, os elétrons podem pular para fora do material. E se você
colocar isso dentro de um recipiente a vácuo e colocar dentro desse recipiente também um campo elétrico suficientemente forte, o que já era possível na época, você pode arrancar os elétrons de metais, né, onde eles estão mais fracamente ligados. E com isso criar os raios catódicos. E era possível também determinar que essas partículas que se desprendem da matéria têm carga negativa e são relativamente leves quando comparados com o peso de um átomo que desde de Dalton já sabia mais ou menos o quanto que era, né? Então o Thomson imaginou que o átomo seria uma região, né, em que haveriam cargas elétricas, haveria o mesmo número a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa, e as cargas negativas teriam pequena massa e estariam dentro de uma distribuição mais uniforme de carga positiva, né? Então isso em função do fato de que a gente consegue extrair cargas negativas da matéria, né? Então ele já sabia que as cargas negativas deveriam corresponder a uma menor massa e a carga positiva a uma maior massa. Só que na concepção do Thomson, a carga positiva deveria se distribuir num tamanho comparável ao tamanho do átomo, né? Na verdade, esse desenho que está aqui representa o que nos livros, né, está indicado como que é o modelo do Thomson, né? Mas o modelo do Thomson realmente era muito mais complexo do que os livros colocam, porque ele era capaz de fazer alguns cálculos com respeito à energia cinética dessas cargas negativas e outros parâmetros físicos que foram importantes para os próximos passos, né? Então, o próximo passo foi dado por Rutherford, né? Numa série de experimentos entre 1909 e 1911, e o que ele conseguiu contribuir efetivamente a partir do modelo de Thomson é constatar que a carga positiva não está distribuída ao longo de uma região de tamanho comparável com o átomo, mas muito concentrada no centro do átomo, né? Então, ele fez um famoso experimento em que ele conseguiu folhas muito finas de ouro, né? Ouro é uma substância que você consegue manipular de forma a fazer lâminas muito finas, como, por exemplo, você pode evaporar o ouro e fazer ele se condensar sobre um substrato que você pode depois retirar. Então, é possível construir folhas de ouro, né, de tamanho pequeno, mas de uma espessura de poucos átomos. E o Thomson, além disso, ele viveu numa época em que a radioatividade já havia sido descoberta, né? Então, ele pegou uma fonte de emissora de partículas alfa, né? Provavelmente rádio, e colocou dentro de uma caixa de chumbo onde havia um orifício, né? Então, as partículas alfa poderiam sair numa direção específica e incidir na folha de ouro. Então, o que ele constatou é que a maioria das partículas alfas se desviavam muito pouco. E aqui, em torno, ele colocou um filme, né? Ou uma placa fluorescente, né? Mas pode ser um filme fotográfico também, que mais tarde pode ser revelado. E constatou que a maioria das impressões se dava a ângulos muito pequenos, ou seja, a maioria das partículas alfas não se desviam. E aquelas que se desviam em ângulos muito grandes, né? Então, dependendo dessa distribuição angular das partículas alfas que interagiram com a folha de ouro, é possível você constatar qual é o tamanho das cargas positivas que estão ali, né, que efetivamente vai interagir com as alfas, né, porque tem massa semelhante. Os elétrons são muito leves para conseguir desviar as partículas alfa, e esse padrão de desvio
é um padrão de desvio que corresponde a uma concentração muito pontual das cargas positivas. E por essa distribuição, o Thomson foi capaz de quantitativamente determinar qual é mais ou menos o tamanho do núcleo, qual é a ordem de grandeza do tamanho do núcleo, né? E ele constatou que era da ordem de 10 a menos 15 de metros, né? Isso significa que o núcleo é mais ou menos, grosseiramente falando, 100 mil vezes menor que o átomo em si, né? Então, é uma desproporção muito grande. Então, qualquer desenho que você faça do átomo numa folha de papel, né, respeitando a proporcionalidade de tamanho, não seria possível visualizar o núcleo. O núcleo é muito, muito, muito menor do que o átomo, né? Se você imaginar que o núcleo tenha numa escala, né, só para a gente ter uma visualização, mais ou menos o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol, né? O átomo não seria do tamanho de um estádio, ele seria muito maior do que o estádio, seria do tamanho de uma grande cidade, né? Então, se você fechar os olhos e imaginar essa proporção, você vai constatar que o átomo é praticamente a eletrosfera, né? Vamos dizer assim. Agora, a partir do trabalho de Rutherford, se divide o átomo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, a concepção do átomo como uma coisa indivisível, ela já tem que ser reformulada. Você chega à conclusão que o átomo é separável entre o núcleo e a eletrosfera, né? Depois do trabalho do Rutherford, houve um outro passo, né? Bom, antes disso é necessário tomar um certo cuidado, que muitas vezes os livros colocam que esse modelo, que é o modelo tradicional de átomo, é o modelo de Rutherford. Não é, porque o Rutherford não falava nada a respeito das órbitas dos elétrons em torno do núcleo, né? Então, talvez esse desenho aqui seja mais fiel com respeito ao que o Rutherford imaginava que seria o átomo, né? O próximo passo foi dado por Niels Bohr, né, que foi uma espécie de orientando do Rutherford, em que ele, vamos dizer assim, introduz no modelo atômico já algumas noções de quantização, né, da mecânica quântica. Então, ele concebeu o átomo como um modelo planetário, né? Então, digamos assim, que aí que estaria a raiz do que nós temos nos livros e nesses desenhos que mais frequentemente nós encontramos dos átomos, né? Então, o Niels Bohr, ele queria explicar com o seu modelo por que quando se analisa a luz emitida pelas estrelas, né, ou por certas lâmpadas, o porquê que o espectro, o comprimento de onda da luz que é emitida não é contínuo, mas é feito de linhas, né? Isso quer dizer que os átomos eles não emitem radiação em qualquer frequência, mas em frequências específicas. Então ele queria explicar isso, e em particular, qual era o espectro de emissão do hidrogênio. Então ele fez um modelo atômico para o átomo de hidrogênio. Então é sabido que a maior parte dos átomos que compõem as estrelas é hidrogênio, e na época, no começo do século XX, na primeira década, já se tinha precisão suficiente para você medir qual é o comprimento de onda das luzes que vêm das estrelas, né? Então já se tinha constatação de quais eram as linhas, né? Quais eram os comprimentos de onda específicos que as estrelas emitem. E o Bohr formulou um modelo. Ele imaginou que, como o espectro de emissão não é contínuo, que a quantização deveria ser algo que se aplica ao átomo. Então, o que ele imaginou? Ele imaginou que os elétrons orbitam em torno do núcleo
em órbitas circulares, em que nessas órbitas circulares não há perda de energia pelos elétrons, porque o eletromagnetismo clássico dizia que toda carga que é acelerada, e no caso de um movimento circular uniforme, a carga está acelerada, né, você tem aceleração centrípeta, a carga deveria emitir radiação. Mas o Bohr imaginou que se a carga que estando orbitando em torno do núcleo emitisse radiação, ela ia perder energia. Então, nesse caso, ao perder energia, ela ia perder a sua órbita, ela diminuía a distância até o núcleo e, efetivamente, se unir ao núcleo no centro desse sistema aí, né? Mas ele imaginou que, enquanto o elétron estiver em órbitas específicas, né, na sua órbita correta, em que ele equilibra a sua energia cinética com a energia potencial correspondente, ele não perderia energia. E, além disso, ele imaginou que o momento angular dos elétrons, que foi uma grande sacada, seria quantizado na mesma proporção que o Planck havia descoberto a respeito da quantização da radiação dos corpos negros, ou seja, que o momento angular orbital do elétron em torno do núcleo seria um número inteiro da constante de Planck. O modelo de Bohr foi mais ou menos em torno de 1913, pelo menos foi o ano em que ele publicou, né, o resultado. Mas o modelo permite o cálculo de diversas grandezas, né? Então, essencialmente, para realizar o cálculo, você precisa igualar a força centrífuga com a força coulombiana, que é a força de atração entre o núcleo e o elétron. Então, ao fazer isso, você consegue calcular o raio das órbitas, né? A velocidade do elétron em cada órbita e a energia do elétron em cada órbita, né? Então, não esquecendo que você também tem que entrar com a quantização do momento angular. Você tem que dizer que o momento angular, que no caso de órbitas circulares, é simplesmente a massa do elétron vezes a velocidade do elétron vezes o raio da órbita, é igual a um número inteiro, n, vezes o h cortado. Então, que é a constante de Planck. Então, ele consegue determinar quais são o raio das órbitas. Então, você tem, para n igual a 1, você teria essa órbita, para n igual a 2, esta órbita aqui, para n igual a 3, esta órbita aqui, e também você teria uma órbita para n igual a 4, n igual a 5, como você tem as órbitas dos planetas em torno do Sol, né? É uma característica interessante que quanto maior o n, né, que também vai representar o nível de energia, maior esse raio da órbita, né? E as expressões que o Bohr chegou foram essas daqui. Essa é a expressão para o raio da órbita, né? Ele é tão maior quanto maior for o n, o nível de energia, e isso vai ao quadrado, né? E a velocidade, ela é inversamente proporcional ao n, então quer dizer que quanto maior o n, menor a velocidade do elétron em torno do núcleo, e este é o valor de energia. Então aqui você teria uma energia para cada nível, para cada órbita diferente. E o Bohr supôs que quando um elétron passa para um nível maior de energia para um nível menor de energia, ele emite um fóton. E a frequência daquele fóton, o comprimento de onda daquele fóton, teria que ser correspondente ao que se é observado na espectroscopia estelar. E, de fato, o resultado que ele chegou realmente prevê quais são as linhas espectrais emitidas pelo átomo de hidrogênio. Isso pode ser feito também num laboratório, você tendo uma lâmpada de hidrogênio, né? E isso, então, deu muita convicção, né, aos cientistas de que o modelo do Bohr estava correto
e que, é lógico que explicava uma coisa que, digamos assim, seria muito difícil conseguir explicar sem que o resultado estivesse correto. No entanto, o modelo do Bohr não é correto, né? Houve apenas uma modificação nesse modelo, feito pelo Sommerfeld, em que no lugar das órbitas circulares, ele repetiu os cálculos do Bohr para órbitas elípticas e chegou em resultado semelhante também, explicando corretamente as linhas espectrais, né? Então, a partir da contribuição do Rutherford, que determinou que o núcleo é muito pequeno, está no centro do átomo, depois de Bohr, com a formulação dos elétrons em órbitas, e depois do Sommerfeld, em que você tem as órbitas elípticas, é que se chega no modelo que nós podemos chamar de modelo popular do átomo, em que grande parte dos livros e grande parte das pessoas concebem o átomo, né? Contudo, vamos ver agora que esse modelo atômico ele é muito rudimentar em termos de explicar as propriedades da matéria. Então, vamos ver também quais são as inconsistências desse modelo. Contudo, uma observação importante seria que o nome mais justo que poderia se dar a esse modelo de átomo seria Rutherford Bohr Sommerfeld, não um átomo de Rutherford, como está em muitos livros.